Olá, pessoal, voltando aqui para a nossa aula 4 da disciplina Contabilidade aplicada às instituições financeiras em EAD pela Faculdade de RSA. A gente vai trazer, então, mais uma aula, né? E vamos aos slides. Vou ativar aqui o slide primeiro. Normalmente, nas aulas presenciais, a gente costuma fazer a nossa revisão, né? Mas, para revisar aqui, no caso, como você tem um vídeo, você só volta o vídeo, né? E vê a revisão para pegar o gancho da aula atual, tá bom? Então, vamos aqui. Jogar. Vamos lá. Então, vamos aí à nossa aula 4 de Sistema Financeiro Nacional. Tá? Essa aula é menor um pouco, né? Mas a gente vai tratar aqui, basicamente, das instituições bancárias e não bancárias. Tá bom? Então, vamos lá. Instituições bancárias e não bancárias. A gente começa falando, está aí no material de vocês, né? Que o mercado bancário ele é composto por instituições que captam depósitos à vista e podem, portanto, multiplicar a moeda, né? Aquele chamado efeito multiplicador da moeda que a gente viu aí na aula anterior. Qualquer coisa, você volta na aula, pausa aqui, volta na aula para entender o efeito multiplicador da moeda que é feito pelos bancos que operam com depósitos à vista, ou seja, captam depósitos à vista. Tá? E aí, é aí que concentra a maior diferença entre uma instituição financeira, que é bancária, e uma instituição financeira que é não bancária. Tá? E aí, no gráfico, não ficou muito de qualidade esse gráfico aí, eu reconheço, mas dá para a gente observar que você tem aí a instituição financeira, está aqui. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Opa, voltando. Pega aqui. Gosto de ficar usando marca-texto. Então, você tem aqui, ó, a instituição financeira que capta depósitos à vista, tá aqui, né, ó, capta depósitos à vista, ela é chamada de bancária, tá? Ela é chamada de bancária. E aqui não capta depósito à vista, é não bancária. Então, muito fácil da gente identificar o que é uma instituição financeira bancária e não bancária. Bancária opera com depósitos à vista. Não bancária não opera com depósitos à vista, então não são considerados bancos. Tá? E aí tem uma outra nomenclatura aí também, né? Monetária e não monetária, tá? É um pouco há quem haja alguma divergência, né? Mas esse sentido de ter o dinheiro, money, né? De ter o dinheiro ali, espécie ali, de trabalhar com o dinheiro dos seus clientes, né? E não monetária, porque não vai trabalhar com esses dinheiros em espécie, com esses depósitos à vista, ok? Bom, vamos lá. Vamos primeiro, então, conhecermos as instituições financeiras bancárias. Os ativos das instituições financeiras bancárias correspondem às aplicações que estas possuem, tá? Por exemplo, títulos públicos, tá? São os ativos das instituições, ações de empresas, né? Que também as instituições financeiras bancárias elas aplicam, né, em ações de empresas e também aplicam em outros investimentos diversos. Então, se você quer investir o seu dinheiro, o banco também é um grande intermediador desses investimentos, né? E com destaque aí para os títulos públicos e as ações na Bolsa de Valores. O financiamento dessas aplicações é feito de diversas formas e corresponde ao passivo destas instituições. Então, enquanto tem-se o ativo,
né, que são esses investimentos. Em contrapartida, existem iguais valores em passivo. Por quê? Porque o dinheiro que os bancos trabalham não são deles, é advindos de depósitos à vista. Então, é desses valores. Então, à medida que o banco recebe, lá na contabilidade propriamente dita, a gente vai praticar, a gente vai ver que todo lançamento ele tem uma contrapartida de obrigação. Todo lançamento de, de ativos, né, tem uma contrapartida em passivos, porque o banco assume, à medida que assume direitos, também assume obrigações para com os seus clientes. A modalidade de financiamento mais comum, né, que esses bancos obtêm são os depósitos à vista. Tá? Então, pessoal, banco ele trabalha com dinheiro alheio, né? E eles são financiados, na verdade, por essas aplicações. Aí os depósitos à vista, em especial, que é o que a gente vai trabalhar, consistem nos valores líquidos, prontamente disponíveis aos correntistas. Então, isso é muito importante de se dizer. Embora haja aquele efeito multiplicador da moeda, embora haja aquele dinheiro sendo utilizado para que o poupador guardou e ele é utilizado para o tomador, o banco tem a responsabilidade de garantir a disponibilidade daquele valor na conta corrente do seu cliente, poupador. Tá? Então, depósitos à vista são valores líquidos que estão disponíveis. Porém, essas disponibilidades líquidas, que são os depósitos à vista, não estão totalmente reservadas no caixa do banco. Tá? É por isso que, por exemplo, se você vai sacar um valor considerável, o que o banco pede? Que você avise 24 horas antes, 48 horas antes, 72 horas antes, dependendo do vulto do valor, né? Um valor muito vultuoso, ele precisa de dias para o banco, então, operar, né, no mercado e ter esse dinheiro disponível para o seu cliente. Valores menores não, né? Eles estão ali sempre disponíveis, está ali, saca com normalidade, ok? E é importante dizer, né, não estão totalmente reservados, por quê? Porque ele está sendo trabalhado como objeto de intermediações financeiras, beleza? Elas são circulantes e financiam diversas outras aplicações do banco, tá? Então, todas as aplicações em depósitos à vista são circulantes e elas vão financiando, né, outras aplicações que o banco faz. Exemplo, um correntista com um saldo de R$ 1.000 em conta corrente, parte deste valor estará financiando outro indivíduo com saldo negativo. Parte deste valor, porque já aprendemos na aula anterior, né? Por causa do depósito compulsório, tá? Então, o banco ele não vai se utilizar todo o valor, porque parte daquele valor foi guardado no Banco Central, né? E aí não tem esse acesso ao valor todo, né? Mas, com certeza, uma parte considerável desse valor de uma conta positiva vai financiar a conta negativa de alguém. Com isso, os bancos multiplicam os depósitos à vista, ou seja, eles elevam a quantidade de depósitos à vista em sua posse. Tá? Então, se ele tem ali R$ 1.000 em conta corrente de um poupador, né, de um saldo positivo, aí ele multiplica esses R$ 1.000 quando o cliente apresenta lá o seu limite de cheque especial. Ele tem R$ 1.000 de cheque especial, ele está usando aqueles R$ 1.000. Então, outro cliente, que é o chamado tomador, ele está se utilizando desses R$ 1.000, né, que é os R$ 1.000 da conta corrente de outro. E aí, por que é multiplicador? Porque, neste caso específico de R$ 1.000,
tanto o tomador vai usar os R$ 1.000 total, ele tem o direito de usar os R$ 1.000 de seu limite cheque especial, ele está usando todo aquele valor, e naquele mesmo dia o cliente pode ir lá no banco e retirar esses mesmos R$ 1.000. Por isso o efeito multiplicador. Mas, embora em espécie, os dois clientes em situações diferentes tomem no mesmo dia esses mesmos valores, né? Numa realidade monetária, só existe um valor de 1.000. Tá? Essa é a ideia, né? De efeito multiplicador, e que o Banco Central precisa ter muito cuidado para agir aí, para não deixar né, aquela questão lá que a gente falou no início, né? De que os 1.000 vai virando mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000 e não tem um fim, né? E causa-se, então, um descontrole econômico, uma inflação, na verdade. Bom, eu destaquei no assunto das instituições financeiras bancárias o seguinte: a possibilidade de receber depósitos à vista, além de categorizar, né, de chamar as instituições financeiras como bancárias ou monetárias, permite que elas multipliquem a quantidade de moeda em circulação na economia. Entendeu, né? Então, ele vai dar a essas instituições bancárias esse poder de trabalhar, né, de multiplicar a quantidade da moeda, né, e, em circulação. Ou seja, voltando ao exemplo do cheque especial e do dinheiro em conta corrente, você percebe que, em vez de 1.000, 2.000 vai estar circulando no mercado, na economia. Né? Nesse grupo ainda existem as instituições financeiras auxiliares, tá? Dentro das bancárias. São auxiliares porque prestam a intermediação de recursos entre o poupador e o tomador. Derramando água aqui. A minha avó dizia que era a boca furada. Né? As instituições financeiras bancárias, elas são classificadas em bancos comerciais, caixas econômicas, cooperativas de crédito, bancos cooperativos e bancos múltiplos. Tá? Então, esses são as 5 espécies ou classes de instituições financeiras bancárias, ou seja, são elas que operam com depósitos à vista. Os bancos comerciais, que a gente conhece um monte aí, né? Caixas econômicas, aí antigamente tinha mais, hoje é Caixa Econômica Federal, antigamente tinha Caixa Forte, né? Quando eu era criança, tinha uma tal de uma Caixa Forte. Tem a Caixa Econômica Federal. As cooperativas de crédito, né? Para os seus associados, os bancos cooperativos, a exemplo do Sicob, né? Que é um dos bancos que a gente trabalha, e os bancos múltiplos. Tá? A gente vai ver banco múltiplo, quais são as características de um banco múltiplo e por que ele recebe esse nome. Vamos, então, começar pelos bancos comerciais. Elas são instituições financeiras que podem ser públicas ou privadas e que realizam operações de curto e médio prazos com pessoas físicas e pessoas jurídicas. Tá? Então, elas tanto podem ser pública como privada, e esses bancos comerciais estão realizando, né, operações de curto e médio prazo com pessoas e empresas. Né? Operações como a prestação de serviços, né, e financiamentos do governo. Então, tanto o banco comercial pode prestar serviço, né, para pessoas físicas, no caso dos investimentos, né, da aplicação do seu dinheiro com rendimentos, como também financiar dinheiro disponível do governo, né, para aquecimento da economia. Já as caixas econômicas, as atividades são similares, ou seja, são parecidas à de outros bancos, mas com foco essencialmente social
e na venda de bilhetes de loteria federal. Então, tem duas características que vão tirar a similaridade da Caixa Econômica para o banco, como o Banco do Brasil, por exemplo, né? A questão social. Embora o Banco do Brasil também trabalhe um pouco nessa questão social, mas o forte mesmo em relação à seguridade social, né, ao tripé da seguridade social, que é a assistência social, a previdência social e o SUS, né, a saúde pública, que é muito focada na Caixa Econômica. Tá? E também uma característica exclusiva da Caixa Econômica, que é a loteria federal. Né? Também, e aí, como exemplos de atividades das caixas econômicas, temos os financiamentos sociais, que são feitos através de liberação de empréstimos do FGTS, financiamentos habitacionais, né, para casa, para compra de veículos, de máquinas e equipamentos. Tá? Operações com FGTS, eu tinha dado o exemplo aqui, financiamento social, mas com relação à questão de receber, né, os valores que são descontados em folha, depositados na conta do empregado, né, os valores patronais que também são depositados para compor a aposentadoria. Né? Então, os saques de FGTS quando da demissão do funcionário, né, da rescisão de contrato. Então, todas as operações que envolvem o FGTS é feito com as caixas econômicas. Hoje, muito já canalizadas, né, para os aplicativos, né, virtuais. Outra classe aí das financeiras bancárias é as cooperativas de crédito. São sociedades formadas por pessoas físicas, né, sem fins lucrativos, assim como toda cooperativa, né, criadas com o objetivo, e aí vem a questão de ser de crédito, né, porque é para prestar serviços aos seus membros, e serviços creditícios. Então, são instituições financeiras que elas têm, a gente pode chamar de fechada no sentido de que ela promove apenas aos seus cooperados. Né? Ela não abre para o público em geral, ela é para os que são cooperados, né, que são associados àquelas cooperativas. E aí, esses associados têm acesso ao crédito e são estimulados a poupar. Né? Então, as cooperativas elas focam muito porque é o objeto de financiamento, né? de crédito, objeto de crédito para os que não têm. E a poupança para os que têm, óbvio, e são estimulados com taxas de juros atrativas, né? E exclusivas para os seus associados. Bancos cooperativos. Aí a diferença do banco cooperativo, né, para as cooperativas de crédito. Nos bancos cooperativos existe a permissibilidade legal de serem constituídos bancos múltiplos e até comerciais, sob controle de cooperativas de crédito. Tá? Então, a cooperativa de crédito ela pode ter um banco, né, dentro dela, pode operar com um banco, que vai ser chamado de banco cooperativo. Então, legalmente, se permite que as cooperativas de crédito tenham bancos sob seu controle, chamados de banco cooperativo. É o caso do Sicoob, né? Esqueci aqui o nome da cooperativa do Sicoob, mas tem a sua respectiva cooperativa. Tá? E aí, características dos bancos cooperativos. 51% das ações da cooperativa, né? de crédito, e existem carteira comercial, que é uma das características do banco múltiplo. Né? Então, ela se impõe como um banco múltiplo porque ela vai ter carteira comercial, e aí vai operar, né, com depósitos à vista
e com oferta de crédito. E, por último, os bancos múltiplos. São instituições que normalmente efetuam operações ativas e passivas e podem ser públicas ou privadas com pelo menos duas carteiras. Então, a questão da multiplicidade, ela parte desse princípio múltiplo de pelo menos duas carteiras. Não? E aí, dentre essas duas carteiras, uma precisa obrigatoriamente ser comercial, né? Então, ela pode ter as carteiras, uma carteira comercial, uma de investimento, ou uma outra, né? E também oferece créditos imobiliários e também o arrendamento mercantil, o antigo leasing. Por definição, o banco múltiplo é uma instituição financeira de domínio público ou privado que oferece a prestação de três tipos de operações diferentes: as ativas, as passivas e as acessórias. As ativas são aquelas operações onde o banco fornece capital ao seu cliente, ou seja, o banco entra em atividade oferecendo capital, né? Aí vem os empréstimos para devidos fins, como o pagamento de tributos, né? Precisa de empréstimo para isso, empréstimo para capital de giro das empresas, para repasses, para fornecedores, financiamentos e outros, né? Então, as operações ativas o banco emprestando. Tá? Já as operações passivas, ao contrário das ativas, nesse tipo de operação, o cliente deixa seu capital sob a responsabilidade da instituição financeira, como em depósitos e poupanças. Então, o banco fica numa posição passiva e o cliente é ativamente aquele que vai colocar dinheiro no banco. Tá? E as acessórias são aquelas em que o banco vai atuar apenas como um agente intermediador entre duas pessoas, né? Pessoa física ou pessoa jurídica, não importa, como nas operações de câmbio, né? As operações de câmbio, você compra ou vende moeda, né? Troca, faz a troca da moeda e o banco faz essa intermediação. Isso é uma operação acessória. Bom, quais são os principais bancos múltiplos do Brasil? Né? Entre as públicas estão Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banrisul, né? Que é o Banco do Rio Grande do Sul, e outros, né? Que são os que a gente está dando como exemplo. E aí, entre as privadas, está o Itaú, o Bradesco e Santander. São bancos de relativamente grandes, tem um grande porte, né, que tem bilhões de lucros anuais, né, e tem uma boa fatia do mercado financeiro, controlado por eles. Beleza. Então, para terminar, as não bancárias. Quem seriam as instituições não bancárias? Aí, a gente viu lá qual é a maior diferença, né? Bancária opera com depósitos à vista, não bancária não opera com depósitos à vista. Abrange instituições públicas e privadas também, formalizadas em sociedade anônimas e civis, que realizam operações mais restritas, né, como crédito imobiliário, crédito de fomento de desenvolvimento, etc. As principais são agências de fomento, que realizam operações de repasse de recursos no país, no exterior, originários de fundos constitucionais do orçamento federal, né? Envolve dinheiro público, estadual, municipal e de instituições financeiras nacionais e internacionais de desenvolvimento, né? Como o Banco Mundial. Tá? As associações de poupança e empréstimo, né? Realizam operações relacionadas ao mercado imobiliário e vinculadas ao SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação. Os depositantes, que são acionistas dessas associações, né, são sócios, recebem dividendos, tá? E não rendimentos. É importante aí destacar que, embora ele deposite como poupança, né, rendimentos, perdão, dividendos, porque são considerados como acionistas nessas associações. Temos os bancos de câmbio, que, embora, né, trabalhem com a moeda, é não bancária. Tá? Preste atenção aí.
realizam operações com câmbios, como financiamentos à exportação, adiantamento de contratos de câmbio, etc. Ele está muito ligado no comércio do exterior. Bancos de desenvolvimento operam com finalidade de suprir recursos de médio e de longo prazo, promover desenvolvimento econômico e social. Né? As operações são depósitos a prazo, endosso de cédulas hipotecárias, entre outras. Né? Aí entra o BNDES, nosso famoso BNDES. Né? Bancos de investimento operam com recursos para suprimento de capital de giro e capital fixo e administração de recursos de terceiros. Né? O próprio nome, banco de investimento, ele vai estar trabalhando com terceiros que investem nesses bancos, né? Que colocam dinheiro nesses bancos. Porém, eles não operam com contas correntes, né? E realizam operações de depósitos a prazo. Pessoal, é importante só frisar algo muito interessante. A ideia que a gente tem de depósito à vista é porque a pessoa tem que colocar o dinheiro lá, né, no banco. E o depósito a prazo? Na verdade, é também colocar o dinheiro no banco. A questão do depósito à vista e depósito a prazo difere pelo seguinte, é que quando você coloca um depósito à vista, ele está à vista no sentido de você ter ele de volta, qualquer hora, entendeu? Já no depósito a prazo, você não pode pegar o dinheiro de volta no mesmo momento. A exemplo de CDBs, RDBs, a exemplo nos bancos digitais agora, né? Tem aquela modalidade do dinheiro guardado. Então, quando você guarda o dinheiro por 3 meses, 6 meses, um ano, à medida do tempo que você opta por guardar, os juros é maior do rendimento, não é isso? Então, é essa espécie de que a gente chama depósitos a prazo, tá bom? Então, não é que esses bancos não vão movimentar dinheiro, que você não vai entregar o dinheiro lá, você não vai poupar. Inclusive, a gente viu, né? Temos aí as associações de poupança, de investimento de cadeia. Ok, pessoal? Ficou claro? Tudo bem. Companhias hipotecárias operam com recursos destinados à realização de operações vinculadas à produção, reforma, e comercializações de imóveis. Então, sempre a hipoteca está ligada ao setor imobiliário. Né? Realizam financiamentos imobiliários, refinanciamentos de créditos também, né? E, entre outras operações que envolvam os imóveis. Né? Além destas instituições financeiras, coexistem as cooperativas centrais de crédito, sociedades de crédito, financiamento e desenvolvimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedade de crédito ao microempreendedor. Tá? Essas são outras instituições financeiras que também estão na classe das não bancárias. Bom? A gente não vai detalhar cada uma delas, porque esse não é o foco da matéria. Bom, vamos a uma questão para praticar, de um concurso feito na Prefeitura de Teresina, em 2016, pela Fundação Carlos Chagas. A respeito dos chamados intermediários financeiros, é incorreto afirmar, aqui não é característica de nossa questão de prova, né? Você não vai ter o nome correto em caixa alta, né? Ele vai estar em minúsculo mesmo, bom? Mas aqui a gente deixou como vem no concurso, né? Eu deixo sem caixa alta, que é para o aluno ser perspicaz e saber, porque normalmente a questão é marque a correta. Né? Então, fica entendido aí que você precisa observar o detalhe da capciosidade da questão. Né? Então, ó, incorreta. Então, isso quer dizer que das 5 alternativas, só uma está errada, as outras estão tudo corretas. Então, vou procurar onde está errada, né? Então, vamos lá. Letra A, o Banco Central, por ser caracterizado como banco dos bancos, muito bem, atua da mesma forma que os demais intermediários financeiros. Aí não cola, né, pessoal? Aí a banca foi muito mansa, foi muito amiga, né? Foi muito anti-professor Marcos Vinícius. Então, a letra A seria a incorreta, né? Vamos verificar as demais?
Sua função de intermediação financeira é a de fazer a ponte entre poupadores e tomadores de recursos, não é isso? Intermediação financeira, ponte entre um e outro. Assunto do início da aula anterior. A diferenciação entre os vários instrumentos financeiros está calcada em características variáveis de risco, liquidez, rentabilidade e emitente? Certeza. Ah, professor, eu não estudei bem a fundo isso, mas a questão já te ajudou, né? Não reclamo, né? A diferença básica entre um intermediário financeiro bancário e um intermediário financeiro não bancário, vamos lá, ó, consiste em que estes não captam recursos por meio de depósitos à vista. Olha aí, né? Nosso pronome demonstrativo, ele está aqui o mais próximo, né? Este é quem? O intermediário financeiro não bancário. Estes não captam depósitos à vista, e esta é a diferença entre eles. Né? Tá certo também. A letra E, bancos de investimento, chamadas financeiras, sociedade de crédito, financiamento, investimento, e as firmas de leasing, ou arrendamento mercantil, são exemplos de intermediários financeiros não bancários. Acabamos de estudá-los, né? Então, correto. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, é a letra A. Ok? Belezinha? Então, resumindo, para a gente fechar a aula, fechar o vídeo aí está a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, mastigadinho, né? É um infográfico aí para você, né? Um mapa mental para você mentalizar como que funciona, como que se visualiza o nosso Sistema Financeiro Nacional, que é tema da nosso terceiro tópico, né? A aula 5 e 6, vai tratar da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, agora com mais detalhes, né? Já focando aí para a contabilidade bancária, contabilidade das instituições financeiras, tá bom? Então, tá aí, órgãos normativos, tá aqui os 3 conselhos, tá certo? CMN, CNSP e CNPC, né? Esqueceram a siglazinha aí. Aí, dos órgãos supervisores do Conselho Monetário, o Bacen e a CVM, certo? Daí eu tenho os órgãos operadores do Conselho Monetário Nacional sob a supervisão do Bacen e da CVM. Está aqui, ó. As captadoras de depósitos à vista, as demais instituições que não são de captação de depósito à vista. Que mais? As bolsas de mercadorias e futuros, bancos de câmbios, bancos de valores e outros intermediários financeiros, né? Sob a égide do CNSP, nós temos a SUSEP, que supervisiona as resseguradoras, as sociedades de capitalização, as sociedades seguradoras e as entidades abertas de previdência complementar. E, por último, e não menos importante, a Previc, né, sob a tutela do CNPC, supervisiona as entidades fechadas de previdência complementar. E aí, ó, aquilo que eu falei, né? Se liga aí, fundos de pensão. Foi fundos de pensão, é Previc, é CNPC. Boa, pessoal. Até a próxima, ok? Vejam o vídeo na velocidade que melhor lhe couber. Repita o vídeo, pause, estude, faça suas anotações, responda à atividade que já está aí, prazo agora para este sábado, tá? E aí não tem desculpa, tá bom? Tem que fazer a atividade. E logo mais, né, nós vamos estar... Estou gravando essa aula antes, né? Mas nós vamos estar aí no sábado próximo aí desta aula com um fórum, tá? Onde vamos marcar o horário aí para todos estarem mandando, né, os seus comentários, tá? Sobre os 2 vídeos que a gente vai postar na plataforma, tá bom? Além das 2 videoaulas, você vai ter 2 vídeos para o nosso debate no fórum, tá? E aí vai estar as regrinhas do fórum lá, tá bom? Na descrição da atividade.
Certinho, pessoal? Então, deixa eu só desconectar aqui o nosso compartilhamento. Saúde e vida para todo mundo. Fiquem com Jesus.